Olá! Sejam bem-vindos ao segundo dia deste nosso treinamento em desenvolvimento pessoal quântico. E aí, o que você achou da primeira aula? Me conta que eu tô louca para saber o que vocês acharam da nossa primeira aula. Então hoje é nossa segunda aula e nós falaremos sobre espiritualidade e sobre saúde e doenças. Então vamos lá. Eu quero começar falando sobre saúde e doenças. Qual é o seu problema? De qual cura você precisa? Talvez você não tenha nenhum problema físico. Talvez o seu problema não seja nenhuma dor, nenhuma doença, mas talvez você precise de uma cura interior, uma cura da alma. Talvez você precise curar algumas crenças, talvez você precise curar alguns pensamentos que estão atrasando a sua vida. Todos nós precisamos ser curados, todos os dias, não é mesmo? E hoje eu vou falar de um assunto que é o assunto que eu mais gosto de falar, que é sobre a autocura. Eu tô aqui para falar para você que não importa qual seja a sua doença, tem cura. Não, Thalita, você tá doida, não é isso não, os médicos já me diagnosticaram, não tem cura. Eu estou aqui para falar para você que tem cura. Vocês não estão ouvindo isso de qualquer pessoa. Eu estou falando isso porque eu trabalho com cura. Eu trabalho com diversas curas, com diversas técnicas para cura. Eu trabalho com pessoas que precisam de cura. Então, eu estou aqui para falar para você que não importa qual a cura que você precise. Não importa de qual mal você esteja sofrendo. É possível obter a cura. E aí você vai me falar, Thalita, mas será que tem jeito para mim? Porque os médicos já disseram para mim que já não tem mais jeito. Não tem como mais, a minha doença já alastrou por todo o corpo. E se eu virar para você agora e falar para você, meu amigo, minha amiga, você criou essa doença. Então você pode descriá-la. Não sei nem se existe essa palavra, descriar. Mas você pode. Mas como isso? Então vamos lá. Eu quero trazer você para entender no conceito quântico. O que é a doença? A doença é algo que vem causar mal-estar, doença é algo que nos deixa para baixo, doença... Você vai me dar várias explicações que eu tenho certeza que nenhuma delas vai poder realmente me conformar. Porque doença nada mais é. Se você me perguntar, Thalita, o que é doença? Eu vou falar, doença, ela é a tua amiga. Como assim, Thalita? Você tá doida? Doença é minha amiga? É. Qual é a forma que o teu corpo encontra para falar para você que alguma coisa não vai bem com você? Qual é a forma que o universo encontra de poder falar para você, opa, tá na hora de dar uma pausa. Vamos cuidar do que existe aqui dentro? Como você acha que o universo cria uma comunicação com você para falar? Não está na hora de rever os seus pensamentos? Não está na hora de rever os seus sentimentos? Mas como nós vivemos tão externo, olhando para tudo que está acontecendo aqui fora, como eu disse no primeiro vídeo, a gente está tão acostumado a olhar o que está acontecendo aqui fora que a gente mal se preocupa com o que está acontecendo aqui dentro.
E sabe o que acontece? O corpo grita, o corpo reclama, o corpo fala. Porque imagina se você é diagnosticado agora com uma doença terminal. Sabe o que você vai fazer? Você vai começar a refletir. Aí você vai começar a falar, caramba, os médicos me deram 1 mês de vida. Quero passar mais tempo com a minha família. Quero poder fazer o que eu nunca fiz. Porque eu só tenho 1 mês de vida. É uma forma que o universo tenta demonstrar pra você, de te dar uma chacoalhada e falar, para! Olha pra você! Mas a gente tende a estar tão conectado ao externo que a doença vem, o resfriado vem, nos incomoda. E aí fala, eu se resfriado, vou lá, tomo um antigripal, vou lá, vou no médico, tomo uma inalação, sei lá o que vocês fazem. E aí nem se preocupa o que o corpo está manifestando. E aí fala, não, Thalita, o corpo tá manifestando porque eu tomei eu tô resfriado, porque eu tomei gelado, porque eu saí no frio, não me agasalhei direito. Tá, mas quantas pessoas tomam gelado e não ficam resfriadas? Quantas pessoas saem no frio desagasalhadas e não acontece nada? Por que com algumas acontecem e com outras não? Porque tudo depende do que nós estamos vibrando. Lembra o que eu falei na primeira aula? Você é energia. Você está vibrando a todo momento. Você está criando a sua realidade. Inclusive, você está criando a sua saúde. Eu estou falando isso porque só fazem 2 anos que eu parei a minha vida, onde eu trabalhava, eu era gerente. Eu tinha uma vida de profissional assalariada e onde eu parei tudo para poder seguir o meu propósito de vida. Apenas 2 anos, com mais de 5.000 pessoas treinadas, mais de 200 horas de atendimento em consultório e mais de centenas de pessoas que conseguiram obter a autocura através dos meus treinamentos e através das sessões de cura quântica. Porque eu passei a minha vida a me dedicar em buscar técnicas, ferramentas, para poder mostrar para as pessoas que o corpo delas podem se curar, que elas podem reprogramar as células do corpo delas para se curarem. E então, o que vocês acham disso? Eu não tô falando porque eu ouvi falar. Eu não tô falando porque eu simplesmente estudei. Eu estou falando porque todos os dias eu atendo dezenas de pessoas que precisam de cura. Todos os dias eu atendo dezenas de pessoas que estão doentes, que já foram desenganadas, que não conseguem mais mexer o braço, não conseguem mais mexer a perna, já estão com câncer. Tá, Thalita, mas o câncer... E aí? Você fala pra mim que o câncer cura? Sim. Eu tenho clientes que estão com câncer e o câncer em metástase está regredindo. Como isso? A Thalita é curandeira? Não sou curandeira. Eu simplesmente sei o método de poder passar para a pessoa aonde está o problema. E ela precisa mudar dentro dela. E quando ela muda, ela altera todas as células dela. Sabe por quê? Nós temos algo tão importante no nosso organismo. A gente tem algo tão valioso dentro de nós que ele é chamado de sistema imunológico. O sistema imunológico, eles são soldadinhos que trabalham no nosso corpo. E eles são responsáveis por fazer toda a limpeza no nosso corpo e eliminar células, bactérias e vírus no nosso corpo. E quando nós ficamos doentes, o que acontece com esses soldadinhos? Esses soldadinhos, que é o sistema imunológico, ele perde as forças.
Mas sabe por que ele perde as forças? Porque nós deixamos ele sem forças. Porque nós simplesmente deixamos falar mais alto um sentimento de mágoa, de raiva, de ódio, de rancor, de tristeza, de avareza, de egoísmo. Nós deixamos estes sentimentos prevalecer e falar mais alto. E quando isso acontece, meu amigo, minha amiga, não tem como o sistema imunológico combater, porque começa a girar energias negativas no nosso corpo, que é transformado em doenças. Thalita, então como eu obtenho a cura? Você precisa mudar dentro de você. Mas como? Você precisa identificar primeiramente o que causou essa doença. Ah, então eu vou abandonar o meu tratamento. Não faça isso, senão vou te chamar de irresponsável. Então eu vou largar todos os meus remédios. Não faça isso, senão vou te chamar de negligente. Então o que eu faço, Thalita? Você precisa fazer ainda o seu tratamento. Continue fazendo o seu tratamento médico, mas busque um tratamento alternativo e convencional, porque o tratamento médico, ele trata o sintoma. Ah, eu tô resfriada. Então, o que causa o resfriado? Né? Vai trazer a coriza, nariz entupido, vai escorrer, vai trazer dores no corpo. Aí o médico me receita um antigripal para poder, né, aliviar as dores no corpo, dor de cabeça, para poder descongestionar o nariz, né? E aí a gente consegue tratar o sintoma que tá causando isso em você. Mas o que causou a gripe? O nariz está totalmente conectado ao nosso ego. Ego inflamado? Ego ferido? O que causou de verdade essa gripe? Ah, eu sofro de asma. Eu preciso viver com a bombinha. Eu tenho crises. Quando é que você tem crise? Já parou para pensar? Não é quando você tá feliz e contente. Ah, eu tenho pressão alta. Eu tenho que controlar sempre minha pressão. Então você toma um remédio para baixar a sua pressão sanguínea. Mas o que faz a sua pressão sanguínea elevar? Eu tenho diabetes, não posso comer doce, tenho que fazer o controle do meu diabetes. Por que você é tão triste? Sua vida tem que se abster da doçura. Toda doença, ela tem uma causa. Quando eu descubro a causa da minha doença, eu começo a mudar a minha realidade. Eu estou falando isso porque todas as minhas sessões de cura quântica têm resultados. Uns é muito rápido, outros nem tanto. Mas sabe por quê? Porque eu não curo ninguém. E tudo depende da pessoa e de o quanto ela cria resistência. Então tudo depende de você. Eu só posso te mostrar o caminho. Eu não posso te curar. Mas eu posso te falar aqui agora. Qual o seu problema? Do que você sofre? Qual é a tua dor? Então, saia do mundo aqui fora. Entra no mundo aqui dentro e pergunta pro teu corpo, o que você quer me dizer com isso? Por que eu estou manifestando essa doença? Eu sei que é muito triste e difícil para algumas pessoas terem que se deparar com essa realidade. Só que o nosso planeta está passando por uma transição muito forte. E é aí que eu entro na espiritualidade também. Você não é um ser humano que vive uma experiência espiritual, não. E eu não quero falar de religiosidade, tá muito longe. Eu quero falar para você que você é um ser espiritual de luz, que está passando por uma experiência humana.
E você veio a essa terra passar pela experiência de ser Talita, de ser João, de ser Maria, de ser Fátima, de ser José. Você precisa passar por essa experiência. É por isso que você está aqui. Eu não quero entrar no conceito religioso. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Eu desde pequena nasci no berço evangélico. Sempre tive uma busca constante para tentar descobrir quem é Deus. Me formei também como bacharel em teologia. E aí fui consagrada pastora. E eu liderava igreja. Era o braço direito do pastor presidente. E pregava em vários lugares. Sempre falando de um Deus distante, um Deus que estava lá. Que eu tinha que passar minha vida buscando a Deus. Dentro de templos religiosos. Mas quando eu tive o meu despertar da consciência, eu parei de buscar Deus aqui fora. Eu não preciso mais buscar Deus em nenhum templo. Porque quando eu quero me conectar com Deus, eu simplesmente preciso me sentir. Porque Deus está em mim. E seja o nome que você quiser falar, Deus, força superior, luz divina, universo, criador, não importa o nome que você dê, porque nas religiões é denominado nomes para situações, circunstâncias, seres, que é a mesma coisa. Então, quando você quer falar com a inteligência superior, você não precisa ir buscar num templo. Você precisa buscar em você. Então, se existe um Deus que habita em você, você é um deusinho e uma deusinha, como diz a Beth Russo. Você é um Deus. Porque Deus está em você, então por que eu tenho que buscar lá, se Ele está aqui? Então, se Ele está aqui, Ele é divino, Ele é perfeito. Então, se Ele é divino e perfeito, e eu sou uma pequena partícula dessa força tão grande que é Deus, por que eu sofro? Por que eu fico doente? Porque algo está de errado é comigo, não é com o mundo. Talita, então como você me diz que eu sofri um acidente, eu estou paraplégico, não consigo andar e já me disseram que eu não vou andar? Eu conheço de dezenas de pessoas que os médicos desenganaram e falaram que não iam andar. E essas pessoas voltaram a andar. Eu não sei se você lembra do filme O Segredo, mas ali existia uma pessoa que ela deu um testemunho sobre uma queda de avião que ela sofreu e que os médicos disseram que ela iria viver em estado vegetativo pro resto da vida porque ela só conseguia piscar os olhos. E ele, ao piscar os olhos, uma pessoa com a plaquinha na mão mostrando as letras, ele fez com que a pessoa escrevesse: eu sairei andando do hospital até o final do ano. Porque a única coisa que ele tinha a trabalhar ao favor dele era a mente. Talvez você não que você tenha criado o acidente, mas você estava numa tristeza, numa raiva, numa agonia tão profunda que você estava com uma vibração tão baixa que você sim atraiu a pessoa que causou o acidente e você foi a vítima da história. Mas é você quem está criando a sua realidade, não importa. Não importa o que te aconteça, é você quem cria. E quando a gente começa a descobrir a espiritualidade, a gente começa a ver que a gente é perfeito. A gente é perfeito e o fluxo natural da vida é a perfeição, é não resistir a nada. Olha para o universo. O sol não faz esforço para estar lá, mas todo dia ele está lá. Ele não faz esforço para se pôr, mas todo dia ele vai lá e se põe no horário dele.
Você planta a semente na terra, você não precisa ficar lá fazendo força para que a semente venha germinar e que venha florescer e que venha dar fruto. Mas ela vai lá e faz o trabalho dela. Quando o rio traz as suas águas correntes, você não precisa ficar empurrando a água, as águas correm. Mas aí se você coloca pedra no rio, a água contorna e passa e continua andando. A água não fica lá parada querendo saber quem colocou essa pedra, o que eu tô fazendo aqui, como eu vou tirar essa pedra. E é assim que a gente faz. Por isso que a gente cria problemas e resistência. Porque a nossa vida tem que fluir como as coisas do universo. Ela tem que fluir. Mas sabe o que a gente faz? Aparece a pedra no caminho, aí a gente para. O que essa pedra tá fazendo aqui? Como eu faço para tirar essa pedra? Quem colocou essa pedra? E agora, o que eu vou fazer com essa pedra? A gente olha o problema, a circunstância, a dificuldade, aí a gente fica se martelando, querendo entender por que tá acontecendo isso, o porquê daquilo, por que eu me separei, por que eu tô endividada, por que eu não consigo crescer, por quê? E a gente fica perdendo tanto tempo, enquanto as outras águas vêm e flui, e vai embora. Aí aquelas pessoas de sucesso, qual é a diferença delas? Pra você, lembra que eu falei no vídeo anterior? A diferença das pessoas de sucesso é a mentalidade. Enquanto você está presa, tentando entender o que aquela pedra está fazendo ali, a outra pessoa vem, ó, e passa, contorna e vai embora. Contorna você, contorna a pedra e vai embora. Mas você fica lá parado. O que essa pedra está fazendo aqui? Como é que eu vou fazer para tirar essa pedra daqui? O que eu vou fazer agora para ser curado? Vou ter que pagar tanto em tratamento? Vou ter que gastar horrores com medicamentos? Gente, eu não tomo remédio, eu não tomo vacina. E é muito difícil eu visitar médico. Eu tenho um filho de 2 anos. E eu sou um ser humano em evolução e não sou perfeita. E a criança capta toda a energia do ambiente. Às vezes eu me estresso. Às vezes eu fico nervosa. E às vezes eu fico com raiva. E o meu filho sente. De 2 aninhos. Nossa, Thalita, você fica com raiva? Fico. Eu fico. Eu sou ser humano. Eu fico com raiva. Mas sabe qual é a diferença? Aquela raiva vem, daqui a pouco eu lembro que eu estou com raiva. E eu começo a mudar, minha vibração começa a elevar. Porque eu sei que eu estou criando minha realidade quando eu tô com raiva. E se eu vibro raiva, tudo bloqueia e tudo para na minha vida. E eu vou trazer mais raiva. Então eu paro tudo. E aí eu mudo minha vibração. A diferença é que o autoconhecimento para mim é o mais importante que existe. Então eu preciso me conhecer quando estou com raiva. E entender que quando estou com raiva eu bloqueio tudo na minha vida. Eu paro tudo. Então eu começo a mudar a minha frequência. E aí meu filho capta essa energia. Ele fica gripado. E ele fica com febre e às vezes fica com uma tossezinha. Porque só foi isso que meu filho teve até hoje, graças a Deus. E sabe o que acontece? Eu não levo ele no médico. Eu vou lá e aplico reiki. Eu vou lá e faço uma sessão de cura prânica com meu filho. Eu vou lá e faço uma meditação. Eu aplico o reiki em mim. Eu mudo os meus pensamentos, os meus sentimentos. E meu filho, logo em seguida, ele muda. Não preciso ficar indo atrás. Mas se um dia for necessário, eu vou. Veja bem, eu não tô falando pra você não ir atrás do médico, gente. Por favor, não me interpretem mal. Porque se um dia for necessário, eu vou levar ele sim ao médico. Se um dia for necessário, eu também irei procurar um médico. Porque são profissionais magníficos que estudam muito para nos ajudar. Estudam para dar vida às pessoas, fazer com que elas tenham vida novamente. Mas porque eles estão tratando também o sintoma e não a causa. Então, quando eu comecei a entender que eu era luz, que eu era um ser espiritual, perfeita, eu só precisei aprender e deixar a vida fluir. Parei de me questionar o porquê das pessoas que entram na nossa vida.
Porque um dos princípios da espiritualidade é que todo mundo que entra na nossa vida era porque devia estar lá. Ninguém entrou e caiu de paraquedas na sua vida. Você teve que aprender alguma coisa com essa pessoa. Thalita, mas você tá falando isso, mas eu acabei de me separar de um relacionamento doloroso. Eu só apanhei, só fui agredida, só fui traída. Como essa pessoa tinha que aparecer na minha vida? Talvez você precisou passar por isso. Porque você criou inconscientemente isso. Você tá falando que eu criei? Criou. Porque sua consciência precisava disso para evoluir. Essa pessoa precisou fazer com que você chegasse ao sofrimento para você dar um salto na sua vida. Porque talvez se não fosse assim você nunca aprenderia. Então, quem sabe se a gente começar a entender o que é deixar a vida fluir, já é um ótimo princípio da espiritualidade. Deixar a vida fluir. Você já começa a elevar a sua frequência, seu estágio vibracional. Porque você para de questionar. Você para de querer entender e você começa a ver que tá tudo no seu lugar. E você para de reclamar. As pessoas reclamam de tudo. E sabe o que é reclamar? É clamar 2 vezes. E quanto mais eu reclamo do meu marido, quanto mais eu reclamo do meu filho, quanto mais eu reclamo do serviço, quanto mais eu reclamo do meu trabalho, quanto mais eu reclamo do meu salário, quanto mais eu reclamo de tudo, eu trago mais disso pra mim. Porque na física quântica, o outro não existe, lembra? Porque tudo que eu emano, eu trago de volta pra mim nesse campo vibracional. O outro nunca é afetado. O outro se deixa afetar. Ele se permite afetar, se ele quiser. Então, quando a gente começa a estudar física quântica, que é ciência pura, automaticamente a gente eleva a consciência e a gente entra na espiritualidade. É tolice falar que a fé e a ciência não podem andar juntas, porque elas estão desde o princípio. Só que ninguém entendeu isso. As pessoas não entenderam. Existem muito mais coisas que eu poderia falar aqui pra vocês, mas eu sei que muita gente entra em choque. Questões de o que acontece após a morte, tudo que a ciência prova. Eu poderia falar para vocês sobre questões de vidas fora do planeta, seres de luz, mestres ascensionados. Eu só falo isso no meu treinamento fechado, que é da Academia Max Quantum, que é um treinamento totalmente voltado ao desenvolvimento quântico. Eu só falo isso no treinamento fechado porque eu sei que é pessoas de mente aberta que estão dispostas a querer evoluir. Porque eu nem estudo a gente pode abrir para as pessoas, porque as pessoas podem falar que a gente é louca, as pessoas podem falar que somos hereges e por aí vai. E eu respeito, porque todo mundo tem o seu tempo da evolução. Todo mundo tem o seu tempo do despertar. Todo mundo tem o seu tempo para poder cair a ficha. Assim como lá também na Max Quantum eu falo sobre a questão a fundo da Matrix. A Matrix é um sistema que controla todas as pessoas do mundo. É uma prisão mental. Você não vive o que você quer ser enquanto você estiver conectado à Matrix. Quando você eleva a sua espiritualidade, você começa a sair da Matrix. Você não é mais um marionete vivendo à base de um sistema que te manipula. Você se torna o co-criador da sua realidade. Então, recapitulando,
Você cria a doença. Você pode desconstruir a doença. Você só precisa mudar o que está dentro de você. Se você não sabe o que você sente, se você não consegue identificar, busque uma terapia alternativa. Mas para de gastar todo o seu dinheiro com tratamentos invasivos, com remédios. Nós falaremos disso lá na aula de finanças, como criar a prosperidade. Porque usar o dinheiro da forma errada, dinheiro tem consciência. Dinheiro é criação do homem. Faz com que você afaste o dinheiro de você, porque dinheiro também é energia. O homem criou o dinheiro à base da troca. Então, também é energia. Então, pare de gastar tudo que você tem, sua energia, sua vida, seu dinheiro, com tantos tratamentos invasivos, com remédio. Eu trabalho com as terapias florais, e os florais, eles têm um poder fantástico. E são gotinhas que você pinga e ele vai trazendo equilíbrio para você. E eu não tô falando pra você abandonar, viu? Porque é o médico que precisa fazer o seu desmame. Mas tem médico que fala, não, você vai passar o resto da vida tomando remédio. Não se conforme com isso. Fala, não vou, porque eu não vou passar o resto da vida sendo doente. O médico disse que você tem pressão alta, tem que tomar remédio pro resto da vida. Então você tá aceitando que você é uma pessoa doente. Preste atenção na vibração, na energia que você está emanando. Olha, você vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Ai, tá bom. Ou seja, eu vou ser doente pro resto da vida. Você tá criando sua realidade. Não aceite isso, porque você não é assim. Você é luz. Você é um ser perfeito. Eu vou deixar aqui um vídeo. Lindo que eu geralmente coloco nos meus treinamentos, mostrando como somos energia, provando como somos energia. Uma pessoa tocando um instrumento com apenas a vibração das mãos. É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E eu vou deixar aqui para você ver que você é energia. Então, se você é energia, você está emanando e trazendo de volta. Emanando e trazendo de volta. Então, você quer ser curada? Você quer ser curado? Então começa a mudar dentro de você. Começa a mudar internamente. Começa a buscar um tratamento alternativo para melhorar o que está causando a doença. Aí eu te falo, cada um tem a vida que merece, não é mesmo? Aí você fala, eu não vou. Mas você gasta horrores de dinheiro com remédio. Você gasta horrores de dinheiro com tratamentos invasivos. Mas você não tem coragem de buscar uma terapia, para buscar um autoconhecimento, para entender o porquê você está criando a doença. Então você tem a vida que você merece. Vai viver doente pro resto da vida. Simples assim. Acabou. E acabou. E aí, quando você começa a elevar sua consciência e para de buscar o Deus que está aqui fora, e busca o Deus que está aqui, você entende que você é perfeita. Você veio ao mundo para ser perfeita. Você para de questionar as pedras. Você só contorna e deixa fluir. Você olha o mundo explodindo lá fora. E você simplesmente traz paz para dentro de você. É isso que é elevar a espiritualidade. Porque você começa a entender que não existe a matéria. Que tudo isso, você de olhos abertos, você vê o quê? Você vê a câmera, você vê o celular, você vê o computador, você vê a porta, você vê a parede, você vê o sofá. É isso que você vê de olhos abertos. Fecha o olho. Eu de olhos fechados tô numa praia linda. Tô no Caribe, tô em Curaçao. Eu de olhos fechados agora tô em frente à Torre Eiffel em Paris. Eu agora de olhos fechados, eu tô em Taj Mahal.
Eu de olhos fechados, tô passeando em frente às pirâmides do Egito. Eu de olhos fechados, eu posso ir para onde eu quiser e eu posso ser quem eu quiser, porque minha mente não sabe quando é imaginação e quando é realidade. Então, quando eu penso, eu sinto. Quando eu sinto, eu crio. Qual é o segredo de sentir? Thalita, você disse que eu preciso sentir para criar minha realidade. Então, qual é o segredo de sentir? Feche os olhos. É tão simples assim. Quem passa comigo nas minhas sessões sabe que as minhas sessões são muito simples. Eu não faço nenhum pacote mágico para mudar a vida das pessoas. Porque não precisa disso. Essas técnicas malucas, avançadas e tudo mais, dá resultado? Claro que dá, eu acredito em todas. Todas. Se você me falar que você inventou uma técnica agora, eu acredito. E se eu aplicar em mim, vai funcionar. Só que as coisas mais lindas da vida, é tão natural, nós devemos ser naturais. Só que a gente cria resistência. A pessoa é pobre porque cria resistência, porque o fluxo natural do universo é abundância. Quem é pobre é porque é resistente. Tá resistindo o fluxo da vida, que é abundância. Porque você tem tudo, nada te falta. O que você tem é medo de faltar, medo da escassez, medo de acabar o dinheiro e você cria mais falta, mais escassez. Porque você é o criador da sua realidade. Só existe o seu campo eletromagnético, não existe o meu. O meu existe para mim. Então, quando eu estou de olhos fechados, feche os seus olhos agora. Se imagina saudável, cheia de saúde, fazendo aquilo que você mais gostaria de fazer. O que é? Se você agora estivesse totalmente plena, saudável, rica e abundante, onde você estaria agora? Talvez estaria no Caribe, Cancún, no México. Talvez estaria na Disney. Onde você estaria agora? E o que você sente olhando para essa cena que está na sua mente? Presta atenção no que você sente. Sentiu? Você não estava lá. Sua mente estava. Então você sentiu. Quando você sente, você cria. Quem passa nas consultorias comigo sabe. Eu não consigo mudar a vida de ninguém. Mas eu mostro para a pessoa as coisas tão simples da vida que ela mesma vai desenrolando e vai fluindo. Porque não tem como, nas minhas consultorias, eu trabalhar terceira dimensão. Físico, matéria, modificando matéria, não tem como. Sem falar de espiritualidade. Eu não falo de religião para ninguém. Só que eu começo a falar da espiritualidade. Elevo esse estágio da pessoa. E ela vai entendendo que tudo na vida é uma questão de deixar fluir. Só precisa fechar os olhos. Thalita, o que eu faço? Eu preciso fazer uma reprogramação, eu preciso mudar minha mente, eu preciso fazer um monte de técnicas, eu preciso fazer um monte de coisas para começar a sentir. Não! Só fecha os olhos e começa a visualizar os teus sonhos. Começa a visualizar o que você verdadeiramente quer. Aí você aprende a sentir. Porque se você passar mais tempo lá, nos teus sonhos, do que com os olhos abertos aqui, olhando a sua realidade que você não quer, você vai começar a sentir. E o sentir começa a criar a tua realidade. E se conectar com Deus é tão simples. É só fechar os olhos e sentir. Quando você sente e pergunta, ele responde. Quer ver? O que você quer saber sobre sua vida? Qualquer pergunta. O que você quer saber?
Eu vou casar de novo? Eu vou ser rica? Quem sou eu? Feche os olhos, coloca a mão no peito e pergunte qualquer pergunta que você quiser. A primeira resposta que vir é Deus falando com você, porque Ele é educado, Ele não fica em silêncio. Quando você fecha os olhos e pergunta, o que vier é a tua resposta. Só que a gente não confia. Ah, é coisa da minha mente. Ah, é porque é coisa da minha cabeça. E aí a gente passa mais tempo acreditando no Datena que fala que o mundo tá criminoso, no repórter falando que o Brasil tá em crise, nos jornais que falam que o desemprego aumentou, no sistema de saúde que tá alegando que todas as pessoas agora vão ficar doentes por causa de um mosquito. Eu acredito em tudo que tá aqui fora. Só que eu não acredito no Deus que existe dentro de mim, no universo vibrando dentro de mim. Então será que não tá na hora de eu rever os meus conceitos e voltar lá pro começo? Olha como o autoconhecimento ele é super importante. Quem sou eu? Eu sou a pessoa que acredita em todo mundo aqui fora, mas não acredita em mim mesma. E quem sou eu? Eu sou o Deus vibrando nessa terceira dimensão. Ok? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Então deixa seu comentário, eu vou deixar aqui um vídeo para você ver o quanto que é provado que nós somos energia. É claro que tem muito mais coisa para falar sobre autocura, sobre saúde, sobre espiritualidade que o tempo não nos permite. Mas se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui, que eu vou ter o maior prazer de responder para você, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Bem fundo, sente um abraço apertado de mim. E até nossa próxima aula. Tchau, tchau.